comércio ilegal de peças e acessórios de viaturas. No âmbito do reforço do combate aos crimes de roubo e furto de acessórios de viaturas, o Serviço Nacional de Investigação Criminal realizou mais uma operação de busca no mercado Estrela Vermelha, na cidade de Maputo. Trata-se da segunda ação do género desencadeada pela corporação, numa tentativa de travar a comercialização ilegal de peças e acessórios automóveis, prática que há vários anos vem preocupando automobilistas e residentes na capital do país. Durante a operação, marcada por um intenso movimento de entra e sai de agentes do Cernic, centenas de peças e acessórios foram retirados do interior do mercado e colocados no exterior para verificação e apreensão. Nem os olhares de indignação e descontentamento por parte dos proprietários dos estabelecimentos comerciais impediram o avanço da operação conduzida pelos agentes do Cernic. Algumas barracas e estabelecimentos que se encontravam encerrados também foram alvo das buscas. No interior, os investigadores recolheram diversos acessórios automóveis considerados suspeitos. Ainda no âmbito destas ações de busca ou recolha de acessórios supostamente roubados, o mais caricato é que algumas delas apresentam ainda matrícula gravada, tal como esta, por exemplo, ainda com o nome Stefânia, o que de certa forma evidencia de que estas peças foram sim roubadas. Sim, foi abrangido. O material que está sendo levado me pertence. É possível vislumbrar que este material é praticamente novo. De certa forma, considera injusta a ação protagonizada pelo Cernic? Até esse ponto nem sei taxativamente explicar se de certa forma é justo ou injusto, tendo em conta que eu não tive nenhum mandato, nenhuma informação, a situação encontrou-me de surpresa. Agora, até então, resta-me explicar taxativamente o que está sendo feito é o que deveria ser feito ou não. Não sei. Já teve alguma informação com relação ao destino destes acessórios? Eu não tenho nenhuma informação sobre o destino deste material. Não sei para onde é que o material é levado. Não. Já entre os proprietários dos estabelecimentos, o que resta são lamentações. É uma surpresa que chegou, mas nós que estamos a vender acessórios novos não mexeram, mas a segunda mão sempre estão a recolher. Sim, sim. Só que não tivemos nenhum aviso, né? Sim, sim. E qual é o critério de seleção que o Cernic está a usar? O que é que pode confirmar ou ver? Nós não confirmamos nada porque não tivemos nenhum aviso, nem o chefe do próprio mercado, o chefe do próprio setor não teve nenhuma comunicação. Por isso ficamos assim assistindo. Não sabemos como explicar. Até agora eu não sei como dizer a vocês. Muitos foram colhidos de surpresa por esta operação relâmpago. É um trabalho que está nos a prejudicar nós vendedores. Mesmo da primeira vez eu sofri uma operação que levaram tudo o que era novo. Eu não estava, era um belo sábado. Pronto, aconteceu, mas hoje, como é um primeiro dia da semana, segunda-feira, estou aqui, mas não chegaram a mexer o que é mesmo. Os proprietários já começam a perspectivar as despesas. De vários acessórios de viaturas cuja proveniência o Serviço Nacional de Investigação Criminal já está a investigar. Desta feita, vamos olhar em torno do combate, portanto, à receptação, onde o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal justifica as operações naquele mercado supostamente negro com aumento de roubo de peças de viaturas na cidade de Maputo.
Em conferência de imprensa, o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Hilário Lole, explicou que o elevado número de denúncias submetidas pelos cidadãos foi determinante para a realização da rusga no mercado Estrela Vermelha. Segundo o responsável, muitas das peças e acessórios apreendidos apresentam características suspeitas e poderão ter origem duvidosa, razão pela qual serão submetidos a um processo de verificação e identificação. O CERNIC e a PRM encontram-se neste momento numa operação coordenada que tem em vista combater o roubo e furto de peças e acessórios de viaturas. O objetivo desta operação é estancar a prática deste tipo legal de crime que tem ocorrido na cidade e província de Maputo e um pouco por todo o país. Relativamente à cidade e província de Maputo, estamos aqui no mercado Estrela Vermelha, neste mercado que é tido como o principal epicentro de venda deste tipo de acessórios. E é por isso que esta operação visa os vendedores, assim como os recetadores destes bens, porque acreditamos que com o combate ou centrando as nossas atividades para esses indivíduos, estaremos a desencorajar aquilo que é a prática deste tipo legal de crime na urbe, neste caso cidade e província de Maputo. E não só, também desde a última operação que foi desencadeada aqui no mercado Estrela Vermelha, assim como na província de Maputo, na cidade de Matola, no dia 28 de fevereiro do ano em curso, percebemos ou fomos registrando mais ocorrência deste tipo legal de crime. E assim pensamos nós que, voltando mais uma vez até este epicentro, que é o mercado Estrela Vermelha, estaremos a combater ou estamos a evitar esforços no sentido de combater para que este mal não ocorra nestas cidades de Maputo. São muitos cidadãos que têm reportado e têm apresentado denúncias da prática deste tipo legal de crime, e voltamos mais uma vez a este mercado informal de venda destas peças, onde foi possível apreender vários acessórios, várias peças de viaturas, algumas delas, se não a maioria, ainda com gravações de matrículas daquilo que seriam as verdadeiras viaturas furtadas. Acreditamos nós que foram furtadas um pouco pela cidade e província de Maputo. E queremos, por via disso, reafirmar aquilo que é o nosso comprometimento no combate a todo tipo legal de crime que enferma o país. O CERNIC afirma que conseguiu abranger a maioria dos estabelecimentos comerciais existentes no mercado durante a operação. O nosso trabalho incidiu na maioria dos estabelecimentos que se dedicam à venda de peças e acessórios, sobretudo faróis, espelhos e outros acessórios de viatura. Acreditamos que abrangimos quase todos eles, na sua maioria, aqueles que são tidos como receptadores destes bens. Para reaver os acessórios recolhidos, os proprietários deverão apresentar documentos que comprovem a titularidade dos bens dentro de um prazo que ainda será anunciado pelas autoridades. Assim como se fez da primeira operação, o CERNIC, em coordenação com a Procuradora-Geral da República, evitarão esforço ou lançarão os devidos comunicados sobre como os cidadãos, os proprietários destes bens poderão ter o acesso dos seus possíveis bens que tenham sido furtados. Mas, a princípio, é preciso que apresentem aquilo que são os dados da ocorrência ou do registro da prática dos crimes que sofreram. De acordo com o CERNIC, o principal foco da operação é a identificação e recolha de acessórios com fortes indícios de terem sido roubados, numa tentativa de reduzir os casos de furto e posterior comercialização ilegal de peças de viaturas na cidade de Maputo. A princípio, a nossa operação incide nos bens identificados como de segunda mão, ou bens que apresentam indícios de terem sido usados em outras viaturas ou que possam ostentar aquilo que é a matrícula. Cada um tem a possibilidade ou a prerrogativa, ou cada vendedor neste caso, de mostrar ou de apresentar o justificativo sobre a proveniência do seu bem. Mas enquanto não apresentar,
todo bem que seja ou que tenha evidências de que tenha sido usado anteriormente em outras viaturas, será recolhido ou foi recolhido para que possam seguir os restantes trâmites legais. O Cernic reafirma o seu compromisso na continuação de operações desta natureza. Estamos a combater este tipo legal de crime e dizer que seremos ou continuaremos intransigentes para com todos aqueles que continuam neste caminho da prática deste tipo legal de crime, assim como outros crimes, para que possam ser responsabilizados e, com isso, mitigar aquilo que é a ocorrência dos vários tipos legais de crime no país. As autoridades policiais defendem maior colaboração dos cidadãos moçambicanos no que tange ao combate a este tipo de criminalidade. Desta feita, vamos olhar em torno da defesa da unidade interna no Partido Frelimo, onde a Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional foi exortada a desempenhar um papel mais ativo no combate à desinformação e na preservação da unidade interna daquele partido. Na implementação do seu programa, o partido conta sempre com a participação de veteranos, razão pela qual temos procurado encontrar espaços para dialogar com os combatentes da luta de libertação nacional, buscando os seus conselhos. Por isso que, em setembro do ano passado, convidamos mais de 400 combatentes de todo o país para uma confraternização em Maputo. Foi por isso também que realizamos uma reunião nacional com os secretários provinciais da CLIN na sede nacional, para escutar as suas ideias e conselhos sobre como fortalecer a associação e o partido face aos desafios da conjuntura atual. Neste contexto, queremos que esta quarta sessão seja um momento de debate e reflexão profunda e franca sobre a vida interna da CLIN e do partido, orientados para o reforço da união e coesão interna da nossa associação. A diferença de opinião é algo positivo e um elemento que caracteriza a nossa associação e o nosso partido, e não deve ser usada para fragmentar ou estruturar tendências divergentes dentro da nossa associação e do nosso partido. Antes, pelo contrário, as diferenças devem servir para enriquecer o debate e buscar conselhos que ajudem a CLIN e o partido a fortalecer o seu papel de liderança dos membros e das demais organizações sociais do nosso partido. Os membros da CLIN devem se inspirar na rica experiência da luta de libertação nacional para continuar a ser o espelho e referência de consolidação da unidade nacional, da paz, da nossa independência, da nossa integridade territorial, da nossa soberania, no seio da nossa Frelimo, por forma a reforçar a confiança dos membros e da população no geral. Na CLIN, nós somos uma única família e devemos consolidar cada vez mais a nossa união para continuarmos cada vez mais fortes e assim enfrentarmos com eficácia aqueles que pretendem pôr em causa o objetivo da Frelimo de edificar em Moçambique uma sociedade democrática, justa e próspera. Nesta fase em que assistimos ao recrudescimento de manobra dos inimigos do povo moçambicano, com recurso às redes sociais para disseminar ódio, violência, desinformação e boatos, cabe à CLIN promover e liderar a educação patriótica da juventude por forma a prevenir sua manipulação para agendas neocolonialistas. Desta feita, vamos olhar em torno da crise na Renamo, onde os membros da Resistência Nacional Moçambicana afirmam ter reunido mais de 18.000 assinaturas em protesto contra a atual liderança. O grupo exige mudanças na hierarquia e abertura, portanto, no seu interno. Membros do partido Renamo dirigiram-se na manhã desta segunda-feira à Procuradoria-Geral da República para apresentar a sua indignação à atual direção do partido. Com eles estavam 18.000 assinaturas recolhidas a nível nacional
segundo explica o coordenador da Comissão Nacional de Gestão do partido, Edgar Gonzaga. Estamos aqui no tribunal para apresentarmos aquilo que são a recolha das assinaturas para sustentar o mau desempenho do partido, principalmente da pessoa do presidente Ossuf Momada. Estamos aqui hoje a sair da Procuradoria-Geral da República. Aquelas assinaturas que já anunciamos, que pedimos aos colegas para preenchermos assinaturas, estão acima de 18 mil, vínhamos remitir essas assinaturas. É um processo contra o Ossuf Momada, ser mau gestor do partido. Dentre várias contestações, os membros exigem prestação de contas do partido. Portanto, sabemos que há dinheiros do erário público, há dinheiros das cotizações dos membros do partido, há dinheiros de doações vindas de fora das organizações que apoiam a democracia em Moçambique. Portanto, esses dinheiros nunca sequer soubemos para onde vão, quais são os fins, a que são. Praticamente para sabermos quais são as contas que o partido tem, os balancetes, nunca se apresentaram contas. Então, isto não é normal numa instituição que se acha por bem. Os membros têm que saber exatamente o que é que se faz. A nossa casa, quanto ganha, quanto gasta, isso é normal em todas as organizações. Portanto, é isto que nos leva para justificar a inoperância do partido. O partido é inoperante, não há dinheiros para realizar as reuniões básicas. Temos 2 reuniões estatutárias, mas nunca sequer se realizam. Portanto, pedimos o balancete dos últimos 24 meses, incluindo aquele dinheiro que viria a sustentar a nossa campanha eleitoral. Nós não sabemos onde foram. Parece que rondavam aí os 42 milhões, 21 para a presidência e os outros para o partido. Portanto, não sabemos para onde é que foram. Bem que não haviam meios, nem meios circulantes, não se alugaram avionetas, nem nada. Toda a campanha foi feita por 3 carros, 10 dias depois de terem iniciado. Portanto, é isto mais ou menos que nós queremos saber aqui. O procurador tem que acolar a situação ao presidente para justificar os dinheiros dos últimos 24 meses. A crise na RENAM remonta desde 2024, após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais, que deixaram o partido no 3º lugar pela primeira vez na história da democracia do país. Desta feita, vamos olhar em torno de 25 de maio, Dia da África, onde o Partido Podemos propõe a criação de um novo estatuto de cidadania africana, com vista a reforçar a integração entre os povos do continente. Diante das divergências que têm assolado o continente africano e o seu povo nos últimos anos e com enfoque para o país vizinho África do Sul, o partido Podemos, através do seu presidente Albino Forquilha, propõe um novo estatuto de cidadania entre africanos com vista a estancar este mal que os afeta. O futuro de África depende da sua capacidade de transformar a diversidade que a caracteriza numa efetiva cooperação, cidadania e progresso comum. A nossa moçambicanidade é inseparável da nossa comunidade africana. Mas entendemos que a unidade africana, para ser duradoura e significativa, não pode assentar na negação das diferenças, mas na sua integração política e institucional. A verdadeira força de África reside na sua pluralidade histórica, cultural, linguística e social. O desafio do nosso tempo consiste em transformar essa pluralidade numa base de confiança, de cooperação e responsabilidade partilhada entre os povos e estados do continente. Neste espírito, consideramos que a integração africana deve assentar em 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o reconhecimento da diversidade cultural como fundamento de pertença comum.
as nossas línguas, as nossas tradições, memórias históricas e manifestações artísticas não constituem obstáculos à unidade africana, mas recursos preciosos para a construção de consciência continental inclusiva. A integração não exige uniformidade, ela exige respeito mútuo e capacidade de convivência. O líder da oposição em Moçambique diz estar a trabalhar com outros partidos da oposição de vários países africanos para fazer face a este estatuto. Não haverá integração sustentável no continente em que a instabilidade de uma região rapidamente se transforma em vulnerabilidade coletiva. A paz não deve ser entendida apenas como ausência de conflito, mas como resultado de instituições capazes de prevenir crises, proteger vidas humanas e criar condições de convivência política estável e digna. O quarto pilar, a cidadania africana. O Podemos entende que a integração continental só ganhará significado real quando a África deixar de ser tratada como estrangeiro ou quando o africano deixar de ser tratado como estrangeiro no seu próprio continente. Defendemos a consolidação progressiva de um estatuto efetivo de cidadania africana, que permita maior liberdade de circulação, residência, iniciativa econômica e proteção de direitos fundamentais. Os pronunciamentos do Podemos sobre o Estatuto de Cidadania é divulgado num dia em que os africanos param para comemorar o Dia do Continente, considerado o berço da humanidade. É uma proposta que surge no contexto das celebrações do Dia da África. Desta feita, vamos olhar em torno dos caminhos para o desenvolvimento, onde a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação desafia os países africanos a transformarem discursos em ações concretas, com vista ao desenvolvimento do continente. A África será mais forte quando falar com uma só voz. Será mais respeitada quando agir com mais unidade. Será mais próspera quando transformar a solidariedade em ação concreta. Este ano, a União Africana escolheu como lema garantir a disponibilidade sustentável de água e sistema de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. É um tema profundamente humano, porque falar de água é falar de vida. Falar de saneamento é falar de dignidade. Falar de acesso seguro à água é falar de saúde, é falar de igualdade, é falar de desenvolvimento. Nenhuma comunidade próspera sem água. Não podemos ter comunidades sem água. Nenhuma criança cresce plenamente sem condições básicas de higiene e saúde. Nenhuma sociedade avança de forma sustentável se não protege os seus recursos que sustentam a vida. A África será mais forte quando falar com uma só voz. Será mais... E a ministra, portanto, exorta os governantes africanos para que tenham uma estratégia econômica, portanto, para o desenvolvimento do continente. E desta feita vamos olhar em torno do licenciamento gratuito, onde motoristas de transporte semicoletivo pedem a prorrogação da data estabelecida para o licenciamento gratuito destes transportes. Dias passam desde o anúncio do Conselho Municipal sobre licenciamento gratuito de viatura. Estamos aqui na Praça dos Combatentes para perceber como é que está a decorrer este processo. Está confiante que vai ter o subsídio? Alguma vez já subsidiaram aqui. Os automobilistas mostram-se preocupados para a regularização das suas viaturas, embora alguns entrevistados reclamam que o tempo de 30 dias estabelecidos pelo Conselho Municipal não ser suficiente para a legalização de todos os requisitos. Praticamente ao começar a entrar, os carros tinham problema, estava variado, ainda não tratei nada.
Vai conseguir reunir todos os documentos para licenciar a tempo e hora? Não é possível. Os dias são poucos. Os dias são poucos, porque tem esses carros aqui. Não tem inspeção, não tem seguros, não tem muitas coisas. É preciso tempo para organizar essas coisas todas. Daqui para aqui, esses dias são poucos. Tem que aumentar, pelo menos, prolongar um pouquinho para conseguir. Nem temos documentos aqui por perto, está a ver? Sim. É preciso organizar os documentos com tempo. Essas coisas de correr de um lado para o outro, dinheiro também não temos, está a ver? Eu ainda não fui para lá. Mas está a decorrer bem, porque estão a mexer com os expedientes. Sim. Já reuniu todos os requisitos necessários? Ainda estou a preparar. O processo está a decorrer normalmente, sem nenhum problema. Sim. Nós, por acaso, temos a licença, só mandamos o pedido para a segunda via. Alguns transportadores semicoletivos de passageiros não estão confiantes na recepção de subsídios prometidos pelo governo para mitigar a subida de preço de combustíveis. Se lançar viatura, inspeção, tudo, esse dinheiro vai para o Estado, vai para o governo, não há nada aqui na praça. Não acredita que vai ter o subsídio de transporte? Não há nada, já me perguntou quantas vezes? 3 vezes a gente prometer. Quem recebeu? Uma pessoa. Pergunta a dois motoristas, quem recebeu? Nenhuma pessoa que recebeu esse valor. Esse subsídio, eles deverão negociar com as próprias bombas. Que quando for um chapeiro a entrar para abastecer com um preço normal. Este processo de licenciamento gratuito de viaturas tem validade de 30 dias e até o dia 13 de junho, devendo ser feito nos postos designados pelo Conselho Municipal. O recente agravamento do preço dos combustíveis no país ainda continua a ser motivo de muita agitação, sobretudo para os transportadores semicoletivos de passageiros da cidade de Maputo. O governo, com o objetivo de aliviar a pressão sobre a classe, anunciou que iria subsidiar os motoristas de semicoletivos com valores que chegam até aos 35 mil meticais para reduzir o custo operacional da atividade. A medida, contudo, não reúne consensos entre os próprios operadores. A falta de um acordo fixo sobre a nova tabela abriu espaço nas ruas para a especulação do preço cobrado ao passageiro em algumas rotas. Há relatos de pessoas que chegam a pagar até 50 meticais numa única viagem. A Associação dos Transportadores Rodoviários da cidade de Maputo nega que tenha havido qualquer agravamento por parte do governo municipal e repudia a prática de cobranças ilegais e especulação por parte de alguns dos seus associados. Em comunicado enviado à redação da Tua Televisão, a agremiação determina que distâncias de até 10 km custam 15 meticais e superiores a 10 km, 18 meticais. Na mesma nota, a Tromap assegura que prevalece o acordo entre o governo e a Fimatro. O comunicado surge em resposta ao suposto agravamento do preço do chapa 100 na cidade de Maputo. E a Associação dos Transportes Rodoviários de Maputo garante que os preços mantêm inalterados. Não é previsto, portanto, o agravamento dessas tarifas. Desta feita, vamos dar em torno da qualificação histórica ao Mundial Sub-17, onde o selecionador nacional dos Mambinhas, Luís Guerreiro, destaca o empenho da equipe após a histórica qualificação ao Mundial Sub-17. Tanto pelo Macurra como Hilário como o Nelinho, esta equipa técnica merece tudo e mais alguma coisa. Eu só vou dizer aos meus críticos que o idoso apresenta trabalho e apresenta vitórias. Eu neste momento não renego a minha pátria, que é Portugal, mas neste momento sinto-me tão moçambicano como eles. Sinto-me moçambicano. Eu sou um moçambicano de gema neste momento. É assim, nós temos que prever
tudo aquilo que possa acontecer num jogo. E num jogo a eliminar há sempre as grandes penalidades, e nós treinámos todos os dias, fazíamos o treino de grandes penalidades, uns com maior concentração, outros com menos concentração. Era preciso eles estarem concentrados, eles deram realmente o valor da imagem que esta geração tem, a concentração para a finalização, para o grande penalti que marcaram com mestria, e também não só os que marcaram, mas aquele também, o João, que foi grande na defesa daquele grande penalti, também está imbuído nesse espírito da concentração. Portanto, todos eles estiveram concentrados para realmente, como não pudemos ganhar no jogo dos 90 minutos, ganhamos nas grandes penalidades. Não é lotaria, é realmente saber marcar a grande penalidade. Eu não considero que haja lotaria nas grandes penalidades. Há sim trabalho, há sim a marcação de grandes penalidades pelos meus jogadores, que foram excelentes, foram grandes, foram homens com H grande. Dedico ao povo moçambicano, que precisa de alegrias, e esta é a maior alegria que nós podemos dar, os Mambinhas, ao povo moçambicano. Estamos todos juntos, é uma alegria enorme que nós sentimos, tanto eu como a minha equipa técnica,